vamos entrar no nosso tema do dia. Como calcular o preço de venda do produto ou serviço. Isso mesmo, tanto você que presta um serviço, quanto você que vende um produto, nós vamos dar uma fórmula aqui para que você consiga calcular o preço do seu produto ou do seu serviço, tá? Nós vamos dividir essa metodologia em 3 etapas básicas. Primeira, nós vamos conhecer os custos fixos e variáveis do seu negócio, entender o que é margem de contribuição e depois, por fim, nós vamos calcular o preço de venda, tá bom? Antes de tudo, é importantíssimo você saber controlar o dinheiro do seu negócio. E quando eu falo controlar o dinheiro do negócio, eu estou falando principalmente em você saber ali fazer a separação do que é da empresa e do que é seu pessoal, tá? Todo dono de empresa, ele deve retirar um valor fixo mensal, que a gente chama de prolabore. É muito importante você ter a consciência de que o faturado não é lucro e que você precisa retirar um salário da sua empresa para que você não esteja sempre colocando a mão no dinheiro da sua empresa e aí, muito provavelmente, você vai perder a mão. Tem muitas empresas que quebram porque o dono não tem esse controle de gastos, o dono não faz essa separação do que é da empresa e do que é dele, tá bom? Então, o que são as despesas fixas? As despesas fixas são aquelas despesas que, faça sol ou faça chuva, todo mês o dono da empresa ele tem que honrar. Por exemplo, aluguel, salários dos colaboradores, água, luz, internet, seguros, contabilidades, sistemas, entre outros. Ou seja, são aquelas despesas que, se você não vender R$ 1 durante o mês, elas vão acontecer. Elas vão vir todos os meses, por isso que são chamadas de despesas fixas. E quais são as despesas variáveis? As despesas variáveis são aquelas despesas relacionadas à venda. Ou seja, todas as vezes que você vende, você gera uma despesa. Primeiro, você precisou comprar aos seus fornecedores, então você vai precisar pagar boletos. Segundo, se você paga comissão aos seus colaboradores, todas as vezes que você vende, você paga a comissão. Impostos é mais um exemplo de despesas variáveis, tá? Despesas com entregas, se você entrega o seu produto, taxas de cartão, a taxa da administradora de cartão também é uma despesa variável, tá bom? Então, todas as despesas atreladas à venda, a gente considera como despesas variáveis, tá bom? E aí, entendendo aí o que é despesa fixa e despesa variável, a gente vai para a margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? A margem de contribuição, como o próprio nome já diz, é a quantia com que os produtos contribuem para amortizar os custos fixos e para formar o lucro da empresa. É isso mesmo. A margem de contribuição é aquele valor que fica depois que você tira todos os custos variáveis e aquele valor ele vai servir para você pagar todos os custos fixos da sua empresa e também gerar o tão sonhado lucro, tá bom? Existe uma formulazinha para a margem de contribuição, que é a seguinte: margem de contribuição é igual ao preço de venda menos as despesas variáveis, tá certo? Então, sempre que você quiser descobrir qual a sua margem de contribuição, aplica essa formulazinha. É importante, quando a gente fala de margem de contribuição, quando a gente fala de precificação, entender o conceito de ponto de equilíbrio, tá certo? O que é o ponto de equilíbrio? É o momento em que a margem de contribuição é igual a todas as despesas fixas. Ou seja, nesse ponto, a empresa não teve lucro e nem prejuízo. Eu costumo sempre dizer que a gente deve imaginar o ponto de equilíbrio como da seguinte forma: imagina um balde em que todas as vezes que você faz uma venda, você pega o lucro daquela venda, representa esse lucro por moedazinhas e vai colocando dentro desse balde, tá? E aí você vai enchendo esse balde com moedas, vendendo, enchendo esse balde com moedas. Quando esse balde encher até a tampa, você chegou ao ponto de equilíbrio.
Se você fechou o mês e não conseguiu encher o balde, você fechou o mês no prejuízo. E se esse balde ali esborrou, né? Se você encheu o balde até a tampa e sobrou dinheiro, você teve lucro, tá? E o ponto de equilíbrio é aquele ponto em que você não teve lucro e nem prejuízo, tá bom? Então, é muito interessante que você tenha esse conceito em mente. Então, vamos lá, então, para definir o que é o preço de venda. Existe uma formulazinha que a gente aplica para definir o preço de venda, uma fórmula muito simples, que é a seguinte: o preço de venda é os custos do produto mais as despesas do produto mais a margem de lucro desejada. A margem de lucro é você quem teoricamente escolhe. Agora, claro, você está limitado ao seu mercado, né? Você não pode deixar sua margem de lucro muito alta para você não vender o seu produto mais caro do que o seu concorrente e aí você vai perder muitas vendas, e nem você pode deixar sua margem de lucro muito baixa, porque senão você não chega ao tão sonhado ponto de equilíbrio para partir ali para um possível lucro. E o objetivo de todo empresário é, no final das contas, ter lucro, tá? Então nós vamos fazer um exemplo prático aqui de como a gente vai calcular o preço de venda. Quem estiver me vendo no YouTube vai facilitar bastante a didática, mas eu vou tentar ser o mais simples possível para quem está só nos ouvindo também entender, tá? Então, imagine o seguinte: Zezinho, ele tem uma doceteria, beleza? E um desses doces, para que ele fabrique, ele gasta ali com insumos, enfim, com todo o material para produzir o doce, ele gasta R$ 9,50. E gasta também com a embalagem 50 centavos. Então vamos lá, R$ 9,50 mais 50 centavos, ele tem um gasto total na produção desse doce de R$ 10. Imagina que Zezinho, ele quer ter um lucro aí de 30%, ele quer ter uma margem de contribuição de 30%. Então, como é que a gente vai calcular esse preço de venda? O normal seria pegar os custos total do produto, ele gastou R$ 10 para a produção daquele produto, e somar a margem de 30%. Então, ficaria R$ 10 mais 30%. Se você tiver com uma calculadorazinha, aí você vai fazer e vai ver que vai dar R$ 13. Tá bom? Então, pessoal, tá certo dessa forma. A maioria dos donos de pequenas empresas faz a precificação exatamente assim. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: está errado. Sabe por que está errado? Muita gente pensa que está lucrando 30% fazendo desta forma. Mas se você pegar os R$ 13 e retirar os 30% que teoricamente você estaria lucrando, você vai ficar com R$ 9,10. Ou seja, a margem que você acharia que estaria ganhando aí de R$ 3, na verdade, você só está tendo uma margem de R$ 2,12. Aqui é que está o pulo do gato. Aqui é esse ponto que divide os empresários profissionais, aqueles que estudam, aqueles que correm atrás do conhecimento, dos empresários amadores. E quem ganha o jogo são sempre os profissionais, tá certo? Fábio, e como é que eu vou calcular da forma correta? Olha só, o cálculo da margem correta seria o seguinte: você vai fazer o cálculo da margem de forma inverso. Na verdade, é o percentual inverso da margem que você quer utilizar. E aí, quando eu pego aí o percentual inverso, por exemplo, se eu quero uma margem de 10%, o percentual inverso dessa margem é 0,9%. Eu vou pegar o valor, o custo do produto, e vou dividir por 0,9 ou 0,90, que dá no mesmo. A margem inversa de 20% seria 0,80%, de 30%, 0,70%, 40%, 0,60%, e assim sucessivamente. Fábio, como foi que você chegou a esse valor? É um cálculozinho simples, não tem dificuldade nenhuma. Caso vocês queiram entender como foi que eu cheguei a esse cálculo inverso, é só mandar uma mensagem aqui para o programa Tribuna Livre que a gente vai explicar, tá bom? Então,
O preço de custo, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o preço de custo e vou dividir pelo percentual inverso da margem que eu quero, que são esses valorizinhos que eu acabei de falar para vocês. Então, se eu quero 30%, eu vou pegar o custo do produto, que foi R$ 10, e dividir por 0,70. Se você tem uma calculadora e fizer isso rapidinho, 10 dividido por 0,70, você vai encontrar um valor igual a 14,28. Ou seja, você, para ter uma margem de 30%, você tem que vender esse doce, o doceiro ali teria que vender esse doce por R$ 14,28 e não por R$ 13, como ele fazia antes, tá bom? Então, tirando a prova, você vai pegar esses 14,28%, né? Se eu quiser saber se realmente eu estou correto, a precificação está correta, pega esses 14,28 e tira os seus 30% de margem. Você vai perceber que você vai chegar exatamente ao preço de custo do seu produto, que é R$ 10, tá bom? Então, dessa forma, você vai estar tendo exatamente R$ 3 de lucro, que equivale aos 30% que você quer de margem, tá bom? Existem uns pontos de atenção aqui. Nem sempre eu coloco a margem que eu desejo no meu produto, porque tem uma coisa chamada concorrência. E a concorrência muitas vezes é desleal. Muitas vezes a estrutura da empresa do seu concorrente não é a mesma que a sua estrutura. Ele tem uma estrutura mais enxuta, ele compra em grande quantidade, então ele consegue um preço melhor. Então, a dica é: faça uma pesquisa de preço na região para ver se o seu preço não está muito fora do mercado. Verifique se sua margem está sendo suficiente para pagar suas despesas e sobrar lucro, ou seja, você precisa pagar os seus custos fixos. Então, é preciso estar sempre verificando essa margem. E aí, eu vou passar rapidão aqui para vocês 4 passos para melhorar a sua margem de contribuição, esse indicador tão importante para a sua empresa, tá? Primeira dica: aumente o preço dos produtos, mas como a gente viu, nem sempre é preciso aumentar, nem sempre você consegue aumentar o preço do produto para não deixar o seu preço muito acima da concorrência. A segunda dica seria aumentar o volume de vendas. Se você não consegue aumentar o preço dos produtos, você vai ter que aumentar a quantidade de vendas daquele produto. E aí você vai usar várias estratégias, inclusive estratégias de marketing. Terceira dica: ofereça novos produtos da sua empresa, ou seja, aumente o seu ticket médio. Uma quarta dica seria: faça análises constantes da sua margem de contribuição, porque é a margem de contribuição que paga as suas contas no final do mês e deixa aquele tão sonhado lucro, tá bom?